4 passos para você eliminar a candidíase e a síndrome fúngica. É esse o conteúdo de hoje. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre acompanhará conteúdos sobre candidíase, síndrome fúngica, que é um conjunto de sintomas característicos do crescimento de fungos no seu tubo digestivo, mais especificamente no intestino delgado, que gera diversos efeitos no seu corpo, não só na região íntima. A pessoa, a mulher ou o homem, pode acontecer com qualquer pessoa, pode ter diversos sintomas. E aqui você escuta eu falando de candidíase, mas também você escuta eu falando de vários outros sintomas, mas tudo isso é característico da síndrome fúngica. Então hoje a gente vai conversar sobre os 4 passos. Toda semana eu coloco aqui alguns temas para vocês votarem. E mesmo que você já tenha tentado todos os tratamentos possíveis, já tenha tomado todas as medicações prescritas pelo profissional que você confia, usado pomadas, passado até mesmo já em nutricionistas, em vários profissionais e não teve resultado, eu te garanto que você não teve resultado porque faltou seguir alguma fase do seu tratamento de forma correta. E hoje eu quero tirar suas dúvidas sobre as fases. O porquê não deu certo com você até agora. Por que outras pessoas têm resultado, assim como você vê aqui no meu conteúdo. Você pode ver que tem um relato de cura das bem-nutridas. Por que essas mulheres dão relatos de cura delas, eliminando sintomas, e com você isso não funcionou ou não aconteceu ainda? Será que foi porque você ficou tentando o mesmo tipo de tratamento ou foi porque você perdeu a fé em acreditar que você merece uma vida ótima e merece eliminar esses sintomas? Tá certo? Então a gente vai conversar sobre isso e por mais que a sua maior dificuldade seja com relação a alimentos ou suplementos, coisas específicas, você tem que se concentrar na base, na estrutura. Pega essa primeira chave aqui que eu vou entregar para vocês. Se você não entende o processo, você não sabe por onde você está passando. E aí você entra nesse ritmo de querer cortar algum alimento ou incluir algum alimento isolado e o processo não funciona. E aí você fica, tá, mas eu fico sem saber qual é o alimento. Mas porque você não entendeu o processo ainda. Então vamos juntas entender esse processo e se você tiver alguma dúvida aqui, coloca nos comentários que eu vou responder as suas dúvidas, tá? Então hoje aqui é uma troca, primeiro eu vou dar o conteúdo prometido, depois eu tiro as suas dúvidas. E segundo, se você tem alguma dúvida sobre o método, que é o meu tratamento para eliminar a candidíase e a síndrome fúngica, hoje também eu tiro as dúvidas de vocês, tá bem? Então vamos conversar sobre as fases? Teve alguma futura bem-nutrida que colocou aqui nos comentários, já no início, um pouco antes de eu começar, já tinha essa chamada sobre a dificuldade de saber o que comer e o que não comer. O mais importante de saber o que comer, né, o que não comer, talvez você já até saiba, porque você já provavelmente pesquisou, já viu alguns conteúdos sobre o que é saudável e o que não é saudável, que isso é um senso comum, no tratamento de síndrome fúngica e de candidíase, só esclarecendo que síndrome fúngica é um conjunto de sintomas. Se você é nova por aqui, coloca nova nos comentários para eu saber se você é nova, para eu ver se eu tenho que explicar algum detalhe sobre síndrome fúngica, que aí eu puxo algum conteúdo para esclarecer a sua dúvida em relação a isso, tá? Então, quando você tá ali construindo a tua alimentação, a tua rotina para eliminar a candidíase e a síndrome fúngica, você não para pensar, porque ninguém te ensinou isso antes, a partir de agora você vai saber disso, que não é a mesma coisa que reeducação alimentar. Tira isso da sua cabeça que não é reeducação alimentar. Que não é, eu tenho que selecionar aqui alguns alimentos, comer um prato colorido. Não é sobre isso. Reeducação alimentar, mulheres, é aquilo que você faz para tirar algum alimento dentro da sua dieta para você começar a ter um estilo de vida saudável. Dentro do Guia Alimentar da População Brasileira, tem um guia que é gratuito. Se jogar no Google, você acha esse guia, tem lá o nosso guia de reeducação alimentar. Para você reeducar os seus hábitos, você não precisa pagar para isso, porque tem esse guia alimentar da população brasileira que qualquer pessoa tem acesso, tá? Então, não é sobre, primeira coisa,
porque você vai sair daqui sabendo que não é sobre reeducação alimentar. Então, se você já foi num profissional, num nutricionista, ou num médico, ou em algum profissional que não era especialista em síndrome fúngica, e esse profissional prescreveu uma reeducação, porque você também queria emagrecer, ou você também queria ganhar massa magra, aqui você já começou o seu processo errado, porque o foco não era a síndrome fúngica, o foco era o outro objetivo, que era emagrecer ou ganhar massa magra. Pegaram essa chave? Então, para você eliminar o quadro de candidíase e de síndrome fúngica, a alimentação não é reeducação alimentar. É uma terapia nutricional antifúngica que tem um começo, meio e fim, que faz você regenerar o seu corpo de um jeito que o seu sistema imunológico, que quando você faz lá o seu exame, o seu hemograma, tem lá os leucócitos, tem os tem todas as informações necessárias que o profissional vai olhar para ver como está a sua imunidade. Só que você não precisa se preocupar nesse momento com um hemograma, por exemplo. O que você precisa se preocupar é em saber como estão os seus sinais e sintomas, como você está se sentindo. Eu vou explicar isso aqui um pouco melhor. O exame, ele nem sempre vai trazer todas as informações que o profissional precisa. O exame, ele vem para complementar uma queixa que a pessoa já tenha. Então, se você já tem um sinal e sintoma, algo característico de que seu corpo não está funcionando bem, seja uma dermatite, uma caspa, uma coceira no ouvido, bolinhas pelo corpo, problema digestivo, micose na unha, estufamento, a própria candidíase vulvaginal. Então, para você que é nova por aqui, tem dúvidas em relação à síndrome fúngica, esses são alguns sintomas da síndrome fúngica. E a pessoa que tenta tratar a síndrome fúngica usando a medicação e fazendo reeducação alimentar, essa pessoa fica patinando. Então, é bem possível que você tenha patinado durante o ano de 2022, talvez mais anos da sua vida. Talvez não seja o primeiro ano que você está tentando eliminar sintomas. E você não entende por quê. Por que que não funcionou? Então, o primeiro ponto foi esse. Provavelmente, você começou a tratar sem cuidar da fase de regeneração. Então, o primeiro passo para você eliminar a candidíase e a síndrome fúngica é você entender quais são os alimentos que vão regenerar as suas células. Quais são os alimentos que vão regenerar o seu tubo digestivo. Quais são os alimentos que vão regenerar o seu cabelo, sua unha. E isso não é um alimento só ou um nutriente só isolado. Isso é uma combinação de alimentos de fácil digestão ou de difícil digestão que vão acelerar ou atrapalhar o seu tratamento. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem. Eu já vou abrir aqui os comentários, é só para a gente se concentrar aqui no conteúdo, e eu já abro os comentários para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Para eu não perder nenhum comentário aqui, porque sempre que eu vou falando vai subindo os comentários e eu acabo perdendo. Então, um exemplo. Quando você vai comer. Vou dar um exemplo clássico, que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu sei que esse acaba sendo disruptivo, porque é algo que normalmente uma nutricionista que é esportiva ou uma nutricionista de emagrecimento acaba colocando no plano alimentar da pessoa que deseja esse objetivo, que é o amendoim. Então, vamos supor que você deseja eliminar a candidíase e a síndrome fúngica. E você tá aí na sua semana, aí você vê uma sobremesa saudável que tem a presença desse amendoim. Só que para você eliminar a candidíase e a síndrome fúngica, esse alimento é de difícil digestão. E esse alimento tem mais risco de ter contaminação por aflatoxina. Então, para a fase 1 do tratamento, não é um alimento que vai facilitar o seu processo. E dentro do método, eu mostro de uma forma simples, clara e rápida como você vai fazer o seu tratamento dar certo comendo os alimentos que você gosta, porque tem muitos alimentos que você gosta que talvez você não esteja comendo por medo do quadro que você está passando, mas fazendo essa combinação certa. Então, o amendoim para um processo de síndrome fúngica não é um alimento que favorece o quadro. E talvez você, para sustentar o seu processo de eliminação do biofilme de fungos, você precise de um doce. E aí eu falo para você, olha, você pode incluir um chocolate 60%, 70%. Aí você fica assim, mas tem açúcar lá e eu vou comer isso daqui.
mas para a fase de regeneração é mais sustentável e mais saudável para você que você coma esse chocolate, porque vai te ajudar a trazer discernimento por conta da eliminação de serotonina, de antioxidantes, de coisas boas para o seu corpo, do que muitas vezes manter um alimento que é considerado pelo macro saudável, como um amendoim, só que para o tratamento de candidíase e síndrome fúngica não é. Então vejam como é importante saber o que comer, o que não comer e como combinar nessa fase de regeneração. Isso aqui é um exemplo que eu estou trazendo para vocês. Claro que tem vários outros alimentos, tá? Agora partindo, deixa eu desativar aqui os comentários que eu fico muito separada de vocês quando eu desativo aqui os comentários. Deu para entender essa primeira fase? Então aqui eu vou te dar 4 passos. Então a primeira fase, muito além do que comer, o que não comer, é você entender o porquê. Caso contrário, você fica muito tempo inibindo vários alimentos, tirando vários alimentos, você não entende por que você está tirando esses alimentos. Ah, mas por que eu preciso me manter afastada desses alimentos? Então, se eu falo para você, por exemplo, do vinho. Ai, Sheila, mas eu amo vinho, eu quero muito tomar vinho e tudo mais. Mas você entendendo o porquê nessa fase, o que é um alimento de difícil digestão, o que é que fermenta mais, não é tudo que fermenta que não pode, tá? Não generalizem nada que eu falo por aqui, porque senão vocês começam a cortar vários alimentos e aí isso não se sustenta, tá? Mas você entendendo esse processo, tudo fica muito mais simples para você aplicar. E você faz um tratamento de vez que dá certo. Você não fica mais um ano, entra ano, sai ano, na mesma busca. E não importa se você tem candidíase, se você tem fungo na unha, se você tem fungo no couro cabeludo, que eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui que tem caspa, dermatite seborreica, se você tem biofilme na língua, que é aquela língua muito esbranquiçada, o estufamento, tá? Então, não importa o seu conjunto de sintomas. Tudo que eu falo para vocês vai tratar o tubo digestivo. Por isso que resolve o tratamento para várias pessoas. Não é porque é na região íntima que eu preciso tratar só essa região íntima. Não, eu preciso tratar o tubo digestivo, tá bem? Então, regeneração. Eu entender que não é só sobre o que não comer, e sim sobre o que comer, quais são os alimentos que eu vou incluir para me curar. Porque eu só consigo me curar incluindo nutrientes e dando um repouso para o meu sistema digestivo, que é como se eu estivesse dando férias para o meu sistema digestivo. Então, alguns alimentos, não são todos, alguns alimentos de difícil digestão, como eu dei o exemplo aqui para vocês do amendoim e do vinho, esses 2 alimentos não favorecem esse processo por características pontuais que durante a fase você fica afastado. É para sempre? Não, não é para sempre, tá, gente? Tudo tem começo, meio e fim, tá? Então, os 4 passos faziam regenerar. Fase 2, passo 2. Você precisa, junto com a regeneração, eliminar o biofilme de fungos. Tá? Eu já vejo aqui os comentários de vocês, tá bom? Vão pegando essas informações, anotando, porque isso são informações que vocês já conseguem aplicar. Quem já está no método, se você já está no método, tem uma área para você fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, e tem os encontros comigo, tá? Os próximos encontros serão avisados para vocês, que é onde eu fico ali à disposição para te ajudar a esclarecer as dúvidas do conteúdo, do passo a passo que já está liberado. O passo a passo do método já está todo liberado até a 3ª fase no link da bio aqui do meu Instagram, tá? Eu já tiro as dúvidas de vocês sobre isso aqui no final do conteúdo. Fase 2, biofilme de fungos. Esse biofilme de fungos, ele vai crescendo dentro de nós com o passar dos anos, dos meses. Não necessariamente demora muito tempo, pode ser que tenha acontecido com você após um uso de antibiótico, você ficou doente, assim como eu tinha muito problema de garganta, então eu tomava azitromicina na fase dos 20 e poucos anos, eu trabalhava com atendimento, então eu falava muito e também não me alimentava da forma correta, eu ainda não era nutricionista nessa época.
E eu vivia tomando azitromicina. Só que antes disso, eu já tinha tomado várias medicações para a pele. Porque eu tinha muita acne, muita acne. Então, eu tomei flutamina, tomei eritromicina para acne, tomei azitromicina. O que acontece com o corpo de uma pessoa que vai recebendo muitas medicações com o passar da vida? Medicações de repetição. O que é medicação de repetição? Pô, passou um ano, quantas vezes você teve que usar uma medicação? Um remédio? Então, isso importa. É importante você ter essa observação sobre o seu corpo e quantas vezes você precisou usar medicação. Então, esse uso de medicação faz o seu corpo ficar mais suscetível ao crescimento de alguns invasores oportunistas. Então, se você toma algo para eliminar uma bactéria, o teu corpo fica mais fraco para combater fungo. Olha só. Eu sei que quando você toma um remédio, você toma com a intenção de se curar, de se libertar. Mas quando você toma um remédio, você abre... Tudo tem um preço nessa vida. Tudo tem um preço. Então, quando você toma alguma coisa ali para se libertar, você tem que cuidar muito bem do seu terreno, do seu corpo, da sua casa, porque alguma coisa só fica esperando ali para poder crescer. E é assim que acontece com os fungos, nos alimentos e também dentro de nós. Então, pode ser que no seu caso, após algum episódio de uso de corticoide, antibiótico, omeprazol, pantoprazol, anti-inflamatório ou até mesmo uso contínuo de anticoncepcional, isso favoreceu o crescimento desse biofilme de fungos. E você precisa sim controlar e eliminar esse excesso de fungos. Só que vem aí na sua cabeça, certamente, Sheila, mas eu já usei medicação prescrita aqui por um profissional e não resolveu. Já tentei várias formas usar o fluconazol, itraconazol, cetaconazol, todas essas medicações e continuo com o problema. Aí que tá o pulo do gato. Você usou a medicação com a intenção de eliminar o biofilme, só que faltou instrução da fase de regeneração. E sem essa instrução da fase de regeneração, você pode usar o fluconazol que for. Você vai continuar com o mesmo problema. Porque quando você estiver combatendo a candidíase com fluconazol, o teu corpo ainda está com a porta aberta para vírus, para bactéria, porque está te faltando regeneração. Tá fazendo sentido para você? Aliás, compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que está aí enfrentando uso de medicações e que você sabe que é importante essa pessoa receber essa informação. Porque quanto tempo demorou para um conteúdo meu chegar até você? Demorou, porque eu já estou um tempão fazendo isso na internet, né? Então, mulheres, em algum momento a porta da tua casa ficou aberta para algum invasor. Então, você estava tentando combater uma coisa, aí começou a crescer outra. E se a gente não tem as ferramentas, se a gente não tem o conteúdo, a informação correta para combater isso, esse crescimento desses invasores, a gente passa dias, semanas, meses, anos doente. Deixa eu contar um episódio que aconteceu aqui comigo. Eu tô em Brasília, eu vim para um curso, para um mastermind, e fico aqui em Brasília até amanhã. Depois eu vou para Chapada, que fica aqui do lado, que eu vou conhecer e vou trabalhar de lá. E teve uma alimentação, tive controle da minha alimentação, comendo as coisas que eu gosto. Controle que eu digo, não aconteceu nada de diferente da minha rotina. Porém, eu comi fora de casa vários dias e eu não sei como foi a preparação ali dos alimentos. Eu não tinha controle sobre isso. E aí teve um episódio que eu e mais algumas pessoas passaram mal. Tiveram contato ali com alguma coisa que estava intoxicada, tinha algum componente. Até ontem eu fiz o encontro das bem-nutridas, sábado de manhã, eu estava até meio letárgica ainda, porque eu estava me recuperando disso. Mas como que eu me recuperei tão rápido para estar aqui ao vivo com vocês, conversando no domingo? Porque eu tinha as ferramentas, as informações certas para fazer o meu corpo se recuperar. Até hoje eu fui até surfar. Eu fui surfar de manhã, aprendi lá a fazer um esporte ali. Não, eu não sou surfista não, gente, mas eu fui fazer um esporte novo que eu nunca tinha feito e no dia anterior tinha passado por uma intoxicação alimentar. E assim, gente, fiquei mal. Falei, gente, o que tinha ali, né? Aí eu tinha as ferramentas, como eu disse pra vocês, por exemplo, que eu vou explicar aqui na terceira fase, nessa segunda fase, que é a eliminação do biofilme. Então, tem vias naturais de eliminação do biofilme de fungos, que eu ensino dentro do método, com antifúngicos naturais, na concentração certa, na dosagem certa. Só que quando você começa a eliminar esse biofilme de fungos, você começa a eliminar também toxinas, tá? Porque o fungo tem toxina.
E para você acelerar a eliminação dessa toxina, por exemplo, você pode colocar um carvão ativado que funciona como uma esponja para eliminar essa toxina mais rápido. E tem alimentos também que ajudam a puxar essas toxinas. Um exemplo clássico e muito fácil de comer é o brócolis. O brócolis, ele age como se fosse um sugador de toxinas. Ele ajuda muito o nosso fígado a produzir uma substância chamada glutationa, tá? Então, tem a N-acetilcisteína, que é uma outra coisa que eu indico lá no método, que é proveniente aí, de um consumo grande de brócolis. Mas o mais importante que você tem que saber aqui é que tem tanto alimento quanto substâncias, como o carvão ativado, que ajudam a eliminar as toxinas mais fáceis do nosso corpo. Só que tem um jeito certo para você usar isso. Tem um começo, meio e fim. E tem situações pontuais também que você pode precisar usar, assim como eu passei por essa situação aqui em Brasília. Ai, gente, peraí que acabou a luz aqui. Peraí, deixa eu botar uma luz. Acabou a luz aqui do meu computador. Até eu tomei um susto aqui. Então, tem situações pontuais como essa situação que eu passei aqui. Então, tudo isso precisa ser aprendido de uma vez por todas. Não é uma coisa que você fica patinando, ai, mas eu tô fazendo. Não, você tem que saber como faz e por que faz. E é uma coisa que qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa, você pode aprender. Eu poderia ensinar para um adolescente isso. Só que, claro que o foco aqui é você aprender para candidíase e síndrome fúngica, mas pode ser utilizado para várias outras coisas, tá? Então, dentro de um alimento tem várias, não tem uma substância só. Tem várias substâncias que funcionam de diversas formas no nosso corpo, como se fosse uma chave e uma fechadura, que se encaixam para um momento que é melhor para aquele momento, e tem outros que não vão se encaixar tanto, como eu dei o exemplo primeiro ali do amendoim, tá certo? Então, a fase da eliminação de biofilme de fungos precisa ser muito bem feita. E esse muito bem feito não é perfeição, é saber o processo. Então, as suas tentativas não deram certo porque você pulou alguma etapa. E eu posso dar mais alguns exemplos. Então, o intestino ou estava preso ou solto demais. Ou você não incluiu nada que eliminasse, que ajudasse como uma esponja, como eu estou dando um exemplo aqui para você. Ou você percebeu que alguma via de eliminação sua não estava sendo ativada, como a transpiração, a urina. Então, tem alguns detalhes, que são pequenos detalhes que você vai lapidando e depois que você vai ajustando isso feito em ordem, tá? Feito em ordem, uma ordem certa, dá certo, tá? Então, o segundo passo é essa eliminação de biofilmes, tá bom? Vamos para terceiro, eu já respondo as dúvidas de vocês, tá? Fiquem tranquilas que eu vou responder e vou explicar os detalhes sobre o método, tá? Terceira fase é a reconstrução. Na fase de eliminação, aqui vocês estavam perguntando sobre herpes, infecção urinária. Infecção urinária é a infecção urinária que você tem vários episódios no ano, ou você pode ter um episódio no ano, tá? A candidíase de repetição são 4 episódios no ano. A herpes é uma consequência quando cai o sistema imunológico. A maioria das pessoas já tiveram contato com o vírus da herpes, porque ele está é como se várias pessoas já tivessem tido contato, mas não necessariamente todas as pessoas terão o problema, tá? Só que quando uma pessoa está com o sistema imunológico um pouco mais fragilizado, principalmente com crescimento de fungos, vírus, ativa fungos, fungos ativa vírus, e aí pode virar uma bola de neve. Dentro do método eu ensino como você vai entrar em remissão da herpes, caso seja uma queixa sua associada com as outras queixas, tá bom? Ou você pode ter só essa, né? Não necessariamente você precisa ter todas as queixas que eu falo aqui pra vocês, tá bem? E na fase de reconstrução é onde a gente entra em detalhes. Então, o terceiro passo é você já ter regenerado, já ter aprendido como regenerar, já ter eliminado o biofilme de fungos, que isso é simples, tá? É a parte mais simples, mas é a parte que as pessoas mais erram, tá? Então, é fácil você fazer isso e simples, só que com a informação certa, tá bem? Essa parte é a que mais as pessoas erram. A regeneração até você pode até ter alguma informação sobre o que é saudável e o que não é saudável, mas para a síndrome fúngica e candidíase, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né? Porque todo mundo vem de conhecimento, como eu disse, de reeducação alimentar.
E voltando, na terceira fase, terceiro passo, é você reconstruir. Essa reconstrução, ela não tem fim. Você só vai parar de reconstruir na sua vida quando você morrer. Porque aí não, né? Você já sabe por quê, óbvio. Então, a reconstrução, ela é contínua. E com o passar dos anos, a gente precisa dar uma olhadinha para essa reconstrução, que aí entra o quarto passo, que é a fase de manutenção. Então, a reconstrução você faz todos os dias. Por isso que tem algumas situações que a pessoa pode precisar de alguma suplementação. Então, Sheila, como que eu vou saber se eu preciso de uma suplementação? Então, você já fez a fase de regeneração, você já fez a fase de eliminação. Então, passo 1, passo 2. Só que você percebe, por exemplo, que mesmo você tomando os cuidados indicados ali das duas primeiras fases, você percebe que sua unha ainda está fragilizada. Então, sua unha dobra, o seu cabelo está caindo muito. Então, a quantidade de nutrientes que você consegue comer pela alimentação está insuficiente. Então, nesse caso, por exemplo, a proteína, se eu falo para você, olha, você tem que comer proteína um pouco em cada refeição. Então, você faz 4 refeições no dia, você come 4 vezes uma porção de proteína. Aí, no seu café da manhã, você foi lá e comeu uma tapioca com um pouquinho de manteiga, com uma fatia de queijo e tomou o seu café. Isso é um exemplo, tá? Ali, você já não bateu proteína. Então, não é à toa que a unha e o cabelo ficam fracos. É porque está faltando aquilo que faz a construção do seu corpo se manter ali do jeito certo, se manter de pé. Então, está faltando a proteína, os aminoácidos. Então, nesse caso, se você não consegue comer, você precisa suplementar. Isso é um exemplo. Tem vários outros exemplos. Só que, claro, sempre a tentativa inicial é você suprir o máximo que você consegue por alguns alimentos. E é aquilo que você não consegue suprir, você reconstrói. E isso você aprende no método. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu ensino dentro do meu tratamento. E eu falo aqui sempre para vocês que em uma consulta não é suficiente para eu passar todas essas informações, porque lá já tem o passo a passo completo que você precisaria ir 1 ano em consultório para receber todo esse passo a passo. Então, se você decidir, Sheila, não, vou fazer um tratamento aqui com uma profissional da minha cidade. Mas para você receber toda a informação, saiba que em uma consulta profissional não tem tempo para passar essa informação. Não é que é longo o tratamento, mas é porque precisa de uma prescrição, de uma orientação. E isso dentro do método você já recebe, tá? Por isso que eu consigo entregar num período mais curto com suporte, com assessoria, tá bem? E aí a fase de manutenção é quando você começa a olhar outros detalhes, que são detalhes do teu corpo que não necessariamente todas as pessoas que estão aqui vão precisar olhar nesse primeiro momento. Que eu ensino para vocês também, tá? Que é a parte dos dentes, que é a parte dos hormônios. Então, tem alguns detalhes que, claro, associados. Você fala, Sheila, mas você é nutricionista na orientação dessa outra parte? Sim, com certeza, tá? Orientação qualquer profissional da saúde deve, como obrigação, te dar. Tem que te dar, tá? Então, ali na fase de manutenção é o que vai fazer o seu corpo se manter estável para que você não volte em nenhum momento à toa para a fase inicial, tá? É a reconstrução e a manutenção. Então, que são os 2 últimos passos, tá bem? Então, você entendendo, você saindo daqui hoje entendendo esses passos, você vai saber o porquê que não deu certo aí para você até agora. Estão pegando as informações? Por que não deu certo para mim até agora? Qual passo que eu pulei? Pode ter sido a reconstrução. Pode ser que esteja faltando reconstruir e você nem estava pensando nisso, porque você só estava pensando em eliminar. Você estava tão focado em eliminar biofilme, eliminar fungo, que faltou concentração para reconstrução. Ou você ficou tão focada em tirar alimentos. Nossa, eu tô tão concentrada em cortar, você começou a cortar tanta coisa que você nem lembrou de incluir. Porque você não tinha informação, tá? Não se sinta culpada, porque aquilo que você não sabia, você não tinha como aplicar. Agora você sabe, tá bem? Bom, deixa eu ler agora os comentários aqui de vocês. Então, se você tem alguma dúvida, eu vou te ajudar a esclarecer as suas dúvidas, tá bem? Quem ainda não está no método ou não abriu o método e precisar de suporte, é só mandar um direct, tá? Que a equipe ajuda você a acessar, que é pela plataforma Hotmart, tá bom, Cida?
Daiane colocou aqui, não vejo a hora de estar no grupo das bem-nutridas, será muito bem-vinda. E se você é profissional da saúde, eu vou abrir o Prosperar com Saúde, tá? Que eu vou dar uma aula para vocês, para profissional da saúde, que tem como objetivo atuar com o protocolo antifúngico, anti-inflamatório, entender também dessa área, né, dessa parte digital, como ajudar mais pessoas, assim como eu estou ajudando aqui milhares de pessoas com síndrome fúngica. Então, se você tem interesse, tem um link aqui na minha bio, você vai aqui na minha bio e você pode entrar para participar dessa aula que vai ser dia 20 às 20. Dia 20 às 20, tá? Só para profissional da saúde, o Prosperar com Saúde. Para você que não é profissional da saúde, ou para você que é profissional da saúde, mas precisa se curar, você pode aplicar o método em você, tá? Mas se você quer aplicar isso em seus pacientes, aí para você é o Prosperar com Saúde, tá bom? Que é a formação que eu vou oferecer para vocês. Ah, Cida, que bom. Feliz em ler. A Soraya perguntou se pode comer ovos. Não é porque... não pense assim, mulheres. O alimento que vocês não poderão incluir numa fase de regeneração são os alimentos que têm mais risco de contaminação por aflatoxinas ou por outras micotoxinas, que são componentes que os fungos deixam nos alimentos, tá? Então, não se preocupe com o ovo, tá? O ovo é o menor dos problemas. Só se você estiver mergulhada no ovo. Então, se você é aquela que come ovo de dia, de tarde, de noite, todos os dias, durante 3 meses, 6 meses você tá fazendo isso. Isso é um exagero. Até se eu pegar um galão de 5 litros de água e tomar ele aqui, compreende que isso será um excesso? Então, aí nesse caso, mas o ovo não tem contaminação por micotoxinas, tá? A Gerlane colocou, você concorda em um regime rigoroso? Não, o regime... Entendam o seguinte, quando há uma restrição rigorosa de algum alimento, é bem possível que essa pessoa esteja numa internação, tá? Então, ela está num hospital, uma pessoa, por exemplo, que não pode comer proteínas porque tem um problema no rim. Então, essa pessoa, ela tem um problema lá, o rim dela não funciona. Esse caso é um caso específico, não é o caso de vocês. No caso da candidíase e síndrome fúngica, vocês têm que tomar cuidado com alimentos que sejam contaminados. E com alguns alimentos que não favorecem o quadro, que são de difícil digestão, tá? Então, é algo mais simples do que uma internação, mas não deixa de ser uma terapia nutricional. Quando uma pessoa está internada, ela está recebendo uma terapia nutricional. Eu criei o método, mulheres, para quem é nova por aqui, esclarecendo o porquê que eu falo disso, porque quando eu passei por esse uso de medicações, né, que veio desde a adolescência por causa da pele, depois da garganta, depois veio surgindo micose, porque desde pequena aparecia na minha pele micose, e aí na fase adulta veio aparecendo dermatite, desidrose, veio um conjunto de acontecimentos que foi como se o meu balde estivesse enchendo, chegou uma hora que começou a transbordar. E mesmo eu sendo nutricionista, ali em 2017, o balde transbordou. E eu já sabia muito sobre síndrome fúngica, sobre todos os conceitos de nutrição que eu trago a vocês. Só que eu não parava para aplicar em mim. E foi aí que eu criei o método. Eu criei um protocolo para aplicar em mim e para aplicar nas clientes que eu via que vinham com o mesmo problema. E que chegavam no consultório, passavam em uma consulta, aí depois demorava um tempo mais para voltar. Eu falei, não, então você tem que vir no tempo certinho para o tratamento dar certo. E por isso que o método, ele tem esse tempo aí que vocês já recebem esse conteúdo e tem o acompanhamento, que vocês têm um acompanhamento durante 1 ano, não é porque você vai demorar 1 ano para aplicar o conteúdo, mas é porque fica à disposição ali o conteúdo para que você tenha acesso a ele quando você precisar, se você não assistiu alguma coisa porque não era importante para você naquele momento. Igual tem gente aqui que herpes não é importante mais a eliminação do biofilme, a regeneração por conta da candidíase, tá tudo bem. Mas o conteúdo fica lá disponível. Então, eu criei o método com base na minha dor e nas dores das pessoas que estavam me procurando. Foi aí que surgiu essa metodologia, tá? E testando isso, primeiramente, claro, em mim e depois em milhares de pessoas, eu trouxe esse conteúdo para vocês. E eu sei que tem outros profissionais que estão interessados nisso também. Vi até alguns plagiando. Plágio é crime, viu, gente? Não pode plagiar, não. Então, por isso que eu até vou fazer a formação para orientar profissionais da saúde a fazer do jeito certo, tá bem?
Sobre a aula do método, quem não pode estar ao vivo na aula do método, essa aula entra sempre na segunda-feira na plataforma. Então, em alguns momentos, porque não é uma aula, tá? O que eu dou para vocês é um encontro das bem-nutridas, que você já tem acesso ao conteúdo, já tá todas as explicações disponíveis na plataforma, você já tem, tudo que você tem dúvida tem sua resposta lá. Só que eu entro com vocês, tem alguns momentos que eu, ou até mesmo a minha equipe, entramos para mostrar e para te direcionar se você está no caminho certo ou se não está. Porque pode ser que você esteja fragilizada emocionalmente, aconteceu algum episódio, alguma coisa na sua vida, e você deixa de aplicar uma fase ali, porque você está concentrado em alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Por exemplo, você teve um problema no trabalho. E aí você está pulando ali uma fase e você nem está percebendo que você está pulando essa fase. Então é importante você ter essa informação. Igual a Neide colocou aqui, herpes é emocional. Herpes emocional tem cura, na verdade foi a pergunta dela. Assim como muitas de vocês me perguntam, candidíase quando é emocional tem cura? Pensa o seguinte, mulheres, a emoção ela não está separada do físico. Então as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas estão diretamente ligadas ao nosso corpo, ao nosso físico, aos nossos hormônios. Então quando acontece alguma situação que mexe com as nossas emoções, se a sua nutrição já estava incompatível, já estava baixa, a emoção só vai potencializar o que estava ruim. Então, no caso de uma herpes, se a Neide aqui não estava tomando a lisina, não estava consumindo a lisina na quantidade certa, a emoção dela pode bater ali na porta e vai aparecer o problema. Então, não é a emoção isolada que vai causar, é a emoção associada com a desnutrição. Emoção a gente vai ter até o último dia de nossas vidas. Vai acontecer coisas boas e ruins, coisas boas e ruins. Agora, saber controlar quando acontece algo bom e ruim para você poder se erguer e ficar de pé, é essa a diferença. Que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês. Ontem eu tava ali, uma intoxicação lascada. Eu falei, gente, não era só eu, outras pessoas ficaram por conta de algo que foi distribuído aqui contaminado. Mas hoje eu tava de pé. Tava de pé, tanto fazendo esporte quanto vindo aqui. Mas eu poderia estar acamada se eu não soubesse como me nutrir. Se eu não soubesse como incluir algo para eliminar aquilo que estava me fazendo mal. Compreende? Então, isso, depois que você aprende esse caminho, você não volta mais, tá? Uma bem-nutrida aqui perguntou... Deixa eu achar aqui... Eu chamo vocês todas de bem-nutrida porque eu já considero que vocês em algum momento vão entrar no método, tá? Se você ainda não tomou a decisão, eu sei que você vai tomar. Em algum momento você vai, tá? Porque você vai querer ter resultado. Ainda em 2022 você pode ter resultado. E se você quer fazer parte da turma 19 antes de virar o valor, porque o valor do método vai ter alteração, aproveita. Você pode entrar no link do meu perfil, ver as informações e já entrar em contato com o conteúdo a partir de amanhã. Então, amanhã você já começa a aplicar. E não importa se é Natal, se é Ano Novo, todas as informações que estão ali você pode aplicar em qualquer situação da tua vida, tá? A sua vida vai continuar acontecendo, né? Você com síndrome fúngica ou não. Então, você recebendo a informação certa fica mais fácil para você viver. Então, o processo é para ficar mais fácil, não é para dificultar. É para ficar mais fácil, tá? A Ione colocou aqui, tem fungo nas unhas. O método, eu ensino isso lá na fase de eliminação. Tem a parte de micose, mas você tem que aplicar a fase de regeneração também, tá? Todos esses passos que eu direcionei aqui vocês, todo mundo que tem sintomas fúngicos tem que aplicar, tá bom? Maria, as informações estão no link do perfil, tá bom? Neide, você que tá no método... Lá na plataforma, quando você desce o vídeo do método, tem a área de perguntas, tá? Então, lá na fase, essas dúvidas que você tá, são da fase de eliminação e reconstrução. Então, pode perguntar lá, se você tiver 50 dúvidas, você vai ter 50 respostas. Você vai ter todas essas dúvidas esclarecidas, tá bem? Porque aqui eu não tenho tempo para tirar todas essas dúvidas, tá? Porque isso você precisa de uma explicação voltada pro seu tratamento. Todos os alimentos, mulheres, vocês estão perguntando aqui sobre alimentos específicos, tá explicado lá, tá? Aqui eu passo algo superficial para você entender
que não é algo tão simplista assim de, corta esse alimento pode. Não, você precisa saber já o processo terapêutico completo, tá? E quando você tomar a decisão de se tratar, você tomar firmeza de que a vida que você quer viver é uma vida diferente, que você não merece migalhas, que você merece um tratamento para você ter uma vida ótima, para você poder prosperar, que eu sei que você tá aqui para isso, tá? Então, se tá faltando esse direcionamento de que você pode fazer e que o que você fez antes não deu resultado porque não era a informação completa, eu estou aqui para te mostrar isso. Você não tinha informação completa, por isso que não deu certo. Agora eu estou te mostrando que tem um tratamento completo, tá bem? A Miri perguntou aqui, o que você me diz sobre o uso de probióticos? Eu ensino na terceira fase do método para casos específicos, né, de diarreia, principalmente. Tá? Agora, para regenerar o corpo, não coloco inicialmente, não é o início do tratamento, probiótico não resolve, tá? Quem já tomou probiótico aqui de início já sabe que, não resolveu, porque não resolve sozinho. Você não pode colocar, por exemplo, novos moradores numa casa que não tem água encanada, que não tem piso, que não tem móveis. Você concorda? Você vai colocar lá novos moradores nessa casa, você tem um imóvel, que o imóvel é seu. E você coloca novos moradores nesse imóvel, que tá faltando água, tá faltando mobília, tá faltando o básico. Só que o básico muito bem feito, porque ninguém quer ficar num lugar desconfortável. É a mesma coisa com os probióticos. Se você coloca probiótico no teu corpo, sem ter um mínimo ali de reparação, você vai fazer cocô caro. Porque você vai desperdiçar esse probiótico, você vai jogar ele fora. No caso de uma diarreia, você introduz um probiótico específico para combater uma bactéria chamada Clostridium difficile. Então, essa bactéria, ela acontece com o uso de antibiótico. Então, vocês que estão aqui, que já usaram muito antibiótico, e se você está passando por uma diarreia, nesse caso, lá na terceira fase do método, eu mostro para você por que você tem que usar o probiótico, porque só colocando cepa específica, bichinho específico, você vai conseguir inibir essa bactéria, se for o caso dela, tá? E como que a gente percebe que tá com essa bactéria? É como aconteceu o quadro de diarreia, né? Então, tomou antibiótico, ficou com a diarreia depois de tomar o antibiótico, é bem possível que essa bactéria tenha crescido, tá? E no caso dos próximos moradores, quando sua casa estiver bem, então se tiver acontecendo alguma coisa depois da sua casa estar bem, você fez regeneração, você fez eliminação, pode ser que seja necessário usar o probiótico para repor algum tipo de bichinho. Eu não uso nenhum, tá? Só para informar nesse momento, pensando em reparação, não há necessidade, não é todo mundo que precisa, tá? A Jaque colocou, Sheila, usa antibiótico devido à inflamação da minha garganta. E devido a isso sofro com candidíase. Sim. Então, Jaque, por que você tem infecção de garganta? Porque você tá desnutrida. Eu sei porque eu já estive aí nessa situação que você tá. Enquanto você não tratar essa desnutrição, esse problema de garganta volta, tá? Então, você trata a desnutrição para você manter o seu corpo firme, tá? Você pode incluir os alimentos favoritos, coisas específicas. Gente, tudo tem um começo, meio e fim. Fiquem tranquilas, tá? Você consegue fazer. Em qualquer fase da sua vida, você consegue fazer o método, tá? Mas não achem que usando um antibiótico, você vai deixar o seu corpo bem nutrido, que você não vai. E é isso que tá acontecendo com a Jaque, que já aconteceu com um montão de gente, tá bem? Que é candidíase por causa de antibiótico, o tempo todo, né? A fase de regeneração, a Fátima perguntou aqui quanto tempo passa da regeneração para a eliminação. As duas primeiras fases você aplica junto. Então, passo 1 e passo 2, regeneração e eliminação aplica junto, tá? Não, Fabiana, anticoncepcional não tem que parar, tá bem? Nara, bem nutrida. Das bem nutridas que estão no método, a gente se comunica por uma águia, né? Então, quem é uma bem nutrida aqui, escreve bem nutrida ou coloca numa águia aqui que eu acabo identificando. É que eu tô voltando os comentários, aí o comentário tá lá em cima, viu? Eu tô acompanhando comentários diferentes de vocês. Então, mulheres, sobre o tratamento,
Se você tem alguma dúvida, dentro do link aqui do meu perfil, tem lá Método SP. Por que é Método SP? É Método Sheila Pacheco, tá? Algumas pessoas falam Método São Paulo, não, é Sheila Pacheco, é meu nome e meu sobrenome. Porque eu criei essa metodologia com base naquilo que eu vivi e com base dos inúmeros atendimentos que eu já tinha feito também e de tudo aquilo que eu fui vendo que as pessoas estavam passando por dores semelhantes às minhas, mas que estavam patinando ali nos seus tratamentos. E aí, como deu certo, eu falei assim, bom, vamos montar isso para que mais e mais pessoas tenham acesso à informação certa, tá? Então, por isso que eu espalho a minha mensagem na internet. E vou continuar espalhando, isso aqui vai ser um trabalho sem fim. É uma missão, claro que eu sou recompensada por isso também, mas mais importante do que uma recompensa financeira é eu ter a recompensa de saber que eu estou ajudando milhares de mulheres que passaram por inúmeros médicos, fizeram vários tratamentos, sim, com uma prescrição que pode até ser correta para algo pontual, para um tratamento pontual, mas não para um quadro de síndrome fúngica, de candidíase de repetição, ou até mesmo para tratar uma desnutrição, que às vezes ali na consulta não teve tempo de identificar que a pessoa estava desnutrida, tá bem? Se você, assim como a Rosiane, tem um quadro de autoimune, lembre-se que a autoimune, ela é o oposto, né, da imunidade baixa. Então, a autoimune, o teu corpo, ele é reagente, ele age, né, contra até mesmo alimentos, qualquer coisa, ele tá reagindo. E você pode ter uma vida normal, uma vida em remissão, só que não adianta ficar só na medicação, tá? Eu vou repetir isso aqui 8.000 vezes se for necessária. Porque enquanto vocês não perceberem que o que vocês estão fazendo está errado, vocês vão continuar tendo esse resultado ruim. Essa vida que é de sobrevivência. Não é uma vida plena, não é uma vida ótima, não é uma vida feliz. É uma vida de sobrevivência, é de migalhas. E isso não te pertence. Você pode estar até com neblina mental, com falta de discernimento, de tanto tempo estar usando medicação. É só ler a bula. E você, com excesso de fungos, lembra que o fungo rouba a sua energia, rouba a sua nutrição. Então, quanto mais tempo você passar com esse problema, é igual uma fruta mofada. Você fica sendo corroída aí pelo crescimento de fungos. Então, os fungos vão se nutrindo daquilo que está dentro de você. Por isso que você acorda cansada, se sente cansada o tempo todo. A Nick perguntou se micose na pele é mais demorado que o tratamento candidíase vaginal. A questão da recuperação, pensa o seguinte, se eu corto o meu braço e se você corta o seu braço, em quanto tempo cicatriza? Você concorda que depende, tem aqui o corte no meu braço, se eu vou lá e fico mexendo na casquinha, se eu fico tirando a casquinha, se eu fico coçando, cutucando, vai demorar mais para cicatrizar, tá? Então, não tem essa de ser mais demorado ou menos demorado. É uma questão de quanto mais informação correta a pessoa tem e consciência, né, elevação de consciência, mais rápido é o tratamento dela. Assim como eu tive o quadro de dermatite, de desidrose, que minhas mãos ficavam assim... Quem já viu um vídeo meu das minhas mãos, como era? Era por conta de excesso de fungos. Eu estava vivendo um quadro de síndrome fúngica. Então, era uma dermatite muito severa. E quando chegou no terceiro mês, eu trabalhava com a mão enfaixada, inclusive, eu ia pro consultório com a mão enfaixada. No terceiro mês já não tinha mais nada nas minhas mãos, já tinha cicatrizado. E por que demorou 3 meses? Porque pegava a mão inteira, era a mão inteira com dermatite, né? Então, tinham algumas partes da mão que se recuperavam mais rápido. E aí eu já tava ótima, já tava ali no meu ritmo, eu já tinha saído do estágio de sobrevivência, que eu nem percebia que eu estava. Eu percebi quando o meu balde se encheu por completo. Então, você enxergando tudo isso que eu acabei de explicar, é mais fácil para você poder visualizar se o que você está fazendo está te levando para o caminho de cura. Se você não está fazendo, não sabe nem em qual etapa você está, se o caminho, a ordem, está faltando alguma coisa, você já sabe que o caminho está errado. Então, você não vai ter resultado como esperado. Então, você já pode ter eu sei que eu não estou fazendo e não vou ter o resultado. Agora, se você quer ter o resultado ainda em 2022, eu estou aqui para te ajudar.
Então, tá no link da bio aqui do meu Instagram, o link para o método SP. A inscrição tá aberta por tempo limitado, porque eu vou virar essa turma, tá? É a última vez que eu vou deixar por esse valor. Então, eu tô fazendo uma condição especial para essa turma 19. E se você entrar agora, nesse link você já recebe o acesso, tá? O acesso, quando você faz o pagamento, você recebe o acesso da Hotmart, que vai o seu login e sua senha para acessar a plataforma do método. E a plataforma do método é bem simples de você acompanhar os conteúdos. Então, você vai receber um login, uma senha e os conteúdos gravados, tá? Tem um conteúdo já de explicação de todas as fases, que você vai começar a perceber. Ah, isso aqui, eu tenho que incluir esses alimentos. Ah, na segunda-feira eu vou incluir esse, na terça eu vou incluir esse. É algo bem dinâmico para você fazer e algo sustentável, que é o mais importante. E depois você entra nas outras fases que já estão liberadas lá, que é a fase de eliminação e reconstrução. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer, não tem restrição, tá? De idade. Quando tem restrição para lactante, para gestante, eu cito o que tem restrição, porque a gestação tem alguns detalhes que precisam ser revistos, mas tem a orientação. Então, não pense o seguinte, assim, ah, não, porque gestante não pode fazer nada. Deve fazer. Não tem essa de que não pode. Na gestação é uma das fases mais importantes da sua vida, que você tem que fazer por você. Eu sei que muitas mulheres fazem pelo bebê, faz todo sentido, né? O teu filho. Mas por você também, né? Porque imagina passar 9 meses com candidíase, com micose, grávida. Isso ninguém merece, né, gente? Passar uma gestação assim. Então, você pode sair desse quadro. E lá dentro do método tem explicação para isso. Você pode aplicar o método estando gestante, tá? Homens também podem aplicar, que eu sei que tem algumas dúvidas aqui sobre homens. Então, homens também podem, tá? E a alimentação que é feita para os pais. Então, se você está vivendo a síndrome fúngica e seus filhos têm a síndrome fúngica, a alimentação que é feita para você pode ser feita para os seus filhos também, tá? Então, você pode fazer a mesma alimentação para os seus filhos. Até porque se os filhos estão doentes, certamente é porque os pais estão doentes. Então, os filhos vão refletir a saúde dos pais. Então, aquilo que o pai ou a mãe tá ali, muitas vezes, repetindo o ciclo, isso vai ser transferido para os filhos, tá? Então, é um ótimo momento para você fazer isso por você e que vai refletir nos seus filhos também. Combinado? Então, mulheres, informações, detalhes, todas no link do perfil aqui do meu Instagram também. Se você tiver alguma dúvida delicada que queira me mandar pelo direct, pode perguntar, tá? Só leva um tempo para responder, porque eu não tenho uma equipe imensa para poder tirar as dúvidas de vocês ainda. E em breve vou poder dar essa resposta mais rápida para vocês, mas leva um pouquinho de tempo da gente dar o suporte, principalmente de final de semana, tá bem? E bebê, Camila, que você perguntou, bebê com sapinhos tem relação com síndrome fúngica? Tem, total. Gente, pensa o seguinte, assim, um bebê, ele não vai te falar que ele tá com indigestão, que ele tá com estufamento, o bebê não tem como falar. Só que como você vê que o bebê tá doente? Pelos sinais. Então, o sapinho, vê lá a boca do bebê toda branca, é um sinal. O sintoma o bebê não pode falar. Você, adulta, pode. Você pode falar, nossa, eu tô com cansaço que não passa, eu tô com uma vontade exagerada por doces, aí eu tô sentindo o meu abdômen estufado, eu tô sentindo falta de concentração, falta de foco, que são sintomas do crescimento de fungos. Só que o bebê não vai falar isso. O bebê vai ter só sinais. Igual uma pessoa tem micose, uma pessoa tem candidíase. Sapinho é um tipo, né? É um tipo de levedura, de cândida. Pode ter outros fungos, outras bactérias associadas, tá? É crescimento de fungos. Mas estou falando ter outro crescimento de outras coisas associadas, porque uma infecção pode levar a outra, tá? Então, a mamãe, se você é a mamãe do bebê, você cuida de você, isso vai refletir na saúde do seu bebê, tá? Principalmente se ele tá sendo amamentado. Se ele tá sendo amamentado, é importante você cuidar e o método vai te ajudar, tá bem? Então, entra no método que você vai receber as orientações do suporte, tá bom? Qualquer dúvida, tá lá no link do meu perfil. Se tiver alguma dúvida delicada queira mandar por direct, pode mandar. Ótima noite para vocês, bom descanso, bom sono reparador e bora resolver isso ainda em 2022. Se por algum momento, por alguma situação, você sentiu que não era capaz de fazer, ou você pensou, Sheila, eu já fiz de tudo, eu já tentei muitos tratamentos, já passei muitos profissionais,
Eu estou te mostrando que você não fez. Você achava que tinha feito, porque era o máximo de informação que você tinha. Assim como eu era lá na fase dos 20 anos, cheia de infecção na garganta, cheia de acne, com micose, eu achava que estava fazendo tudo certo, porque eu não tinha informação completa. Então, enquanto a gente não tem informação completa, a gente continua no degrau baixo. Você precisa subir os degraus da vida, tá? Então, para você subir o degrau da sua vida, você precisa receber a informação correta, receber o passo a passo, tá bem? Ótima noite para vocês, bom descanso e vamos com tudo. Espero vocês do outro